terceira classe. Muito bem. Aqui na terceira classe de herdeiro, quando que a herança chega na terceira classe? Está aqui a terceira classe, ó. Quando o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente. Aí sim, agora a herança vai parar a terceira classe. Quem que está na terceira classe? O cônjuge sozinho ou o companheiro sozinho. Então, a primeira regra aqui, qual que é? Quanto que o cônjuge herda? Tudo! 100%. A primeira regrinha da terceira classe. O cônjuge sobrevivente herda 100% da herança. 100% da herança. Vale para casamento, vale para união estável. Se em vez de estarem casados, eles mantinham união estável, o companheiro ou a companheira sobrevivente herda 100% da herança, toda a herança. 100% da herança para o companheiro sobrevivente, para a companheira sobrevivente, ou para a viúva, para o viúvo, fica 100% da herança. Aí você vai me perguntar o seguinte, Cristiano, então lá no inventário, eu não preciso, então, você falou várias vezes nas últimas aulas, inclusive, da importância de, antes de dividir a herança, separar o que é propriedade do morto e o que é propriedade do cônjuge sobrevivente. Aqui, a propriedade do cônjuge sobrevivente é do cônjuge sobrevivente. E a herança vai ficar 100% para o cônjuge sobrevivente. Lá no inventário, tem que fazer essa divisão mesmo na terceira classe? E a resposta é sim, gente. Tem que fazer. Você vai perguntar, Cristiano, mas não vai ficar tudo para o cônjuge? Tanto faz se era a propriedade do cônjuge ou se era a herança. Vai ficar tudo para o cônjuge sobrevivente? Vai ficar. Mas por que no inventário, mesmo assim, eu repito aquela regra importantíssima que eu já falei nas outras aulas, que tem que separar primeiro o que é propriedade do cônjuge sobrevivente e o que é herança. Por quê? Por causa do imposto. O imposto ITCMD, imposto causa-mortes. O imposto causa-mortes, que também a gente já estudou na outra aula, você só paga da herança. Você não vai pagar do patrimônio do casal. Então você tem que colocar lá no inventário. Propriedade do cônjuge sobrevivente. Metade da casa, por exemplo. Aliás, vamos supor que eles eram casados pela comunhão parcial e compraram a casa durante o casamento. Então, metade da casa é dela, metade da casa é dele. Então, a viúva é proprietária de metade da casa. A metade do morto vai ficar para a esposa também. Mas aí você coloca no inventário. Herança, metade da casa. Por que você tem que separar isso no inventário? Mesmo que vai ficar tudo para a mesma pessoa. Porque você, como advogado, advogada desse único herdeiro, só vai pagar imposto da herança. Senão você está pagando imposto a mais, sem necessidade. Você só paga imposto da herança. Então, mesmo aqui na terceira classe, que toda a herança vai ficar para um único herdeiro, que é o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente, tem que ir lá no inventário separar o que é propriedade do cônjuge sobrevivente e o que é herança. Tá bom? Muito bem. Então, aqui estamos estudando a terceira classe, cônjuge ou companheiro. Vale, tudo que eu falar para o cônjuge vale para o companheiro também, apesar do código só escrever cônjuge, o Supremo Tribunal Federal já pacificou que entenda-se cônjuge ou companheiro, e a herança vai quando o morto não deixou nenhum descendente e nenhum ascendente. Aí vai 100% para o cônjuge, e quando eu falo cônjuge, leia-se cônjuge ou companheiro, jurisprudência pacífica, apesar de não estar isso escrito no código, jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Consequentemente, o artigo 1790 do Código Civil foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele fazia uma distinção, ele tratava o companheiro de forma diferente. Então, o 1790 pode colocar um X bem grande em cima de todo o artigo 1790 e escreve do lado inconstitucional, conforme
posição pacífica do Supremo Tribunal Federal. Mas uma pergunta importante que a gente tem que enfrentar é a seguinte: a herança vai ficar 100% para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente, independentemente do regime de bens? Pergunto, até no regime da separação absoluta, o casal optou pelo regime da separação absoluta de bens. Mesmo assim, um dos dois morrendo, o outro fica com toda a herança? Resposta sim, fica com toda a herança. Até no regime da separação obrigatória, em que a lei impõe o regime da separação de bens? Sim. Então, a resposta a essa pergunta é independentemente do regime de bens. Todos os regimes de bens. Comunhão universal, comunhão parcial, separação absoluta, separação relativa e participação final nos aquestos. Todos os regimes de bens, independentemente do regime de bens, a herança vai ficar para o cônjuge sobrevivente, ou companheiro ou companheira sobrevivente. Tá? Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica, sobre isso ninguém discute isso. Tá? Isso já está tranquilo, independentemente do regime de bens, fica para o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Mas vamos aprofundar então da nossa matéria, ainda dentro da terceira classe. Temos mais questões para enfrentar. E duas questões importantíssimas. A primeira delas é mais tranquila. O casal já fez a separação judicial, ou já fez a separação extrajudicial, ou já fez o divórcio, ou mesmo a dissolução da união estável. Nesse caso, o ex-cônjuge ou o ex-companheiro tem direito à herança? Não. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica. Separado judicialmente, separado extrajudicialmente, divorciado, dissolvida a sociedade conjugal, dissolvida a união estável, não tem direito à herança. Só faltava também deixar a herança para o ex-marido, a ex-esposa, o ex-companheiro ou a ex-companheira. Então, se tem separação judicial ou extrajudicial, mesmo a separação extrajudicial, claro, feita no tabelionato de notas, ou a separação feita perante o judiciário, ou o divórcio, seja divórcio judicial ou extrajudicial, ou mesmo a dissolução da união estável, isso vale igual raciocínio para a união estável, não tem mais direito à herança. Tá? Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica. Essa é a primeira questão aqui, tá? Sobre o término do casamento, o término da união estável, não tem mais discussão, né? Não tem direito à herança. Aí a herança vai, né? Como não tem cônjuge ou companheiro, vai para a quarta classe de herdeiros, vai para os parentes colaterais. Entretanto, uma questão importantíssima é sobre a separação de fato. Quando não há uma separação judicial, uma sentença do juiz de divórcio, ou foi feito lá a separação extrajudicial no tabelionato de notas. Quando há apenas uma separação de fato. O casal discutiu, o homem estão casados, o homem saiu da casa, ou a mulher saiu da casa, tem uma separação apenas de fato. Ninguém procurou advogado, não entraram com ação, não foram no tabelionato de notas fazer nem a separação, nem o divórcio extrajudicial. Simplesmente, estão separados de fato. Cada um foi tocar a sua vida, mas continuam casados. Tá? O casamento ainda existe. Né? Lembra, as duas únicas formas, nós estudamos lá em Direito de Família, de dissolver um casamento válido, um casamento que foi contraído dentro da lei, as duas únicas formas no Brasil de dissolução de casamento válido é pelo divórcio ou pela morte. Então, se não tem divórcio e não tem morte, não está dissolvido o casamento. Tá? A separação, que tem aquela discussão que a gente já estudou em direito de família, se ela permanece ou não, ela não dissolve o casamento, ela dissolve a sociedade conjugal. Mas em relação à separação judicial e extrajudicial, a doutrina e a jurisprudência já se pacificaram de que não tem direito à herança. Tá bom? Em relação à separação, está resolvido isso. O problema restou, entretanto, então, apenas em relação à separação de fato. Se o casal fez apenas uma separação de fato, cada um na sua casa, tocando sua vida, mas continuam casados. Não foram nem no tabelionato de notas, nem no advogado, nem entraram com ação, nem nada. Só, simplesmente, cada um foi para o seu canto.
e 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, um dos dois morre. O cônjuge sobrevivente tem direito à herança? Porque estavam casados ainda. Então, essa questão, essa resposta já não é pacífica na doutrina e nem na jurisprudência. É isso que nós vamos aprofundar nesse momento. Olha aqui a discussão sobre a separação de fato. Toda essa discussão, ela está em torno de um artigo, 1830. Como que a gente interpreta o 1830? Nós temos duas posições, da doutrina e da jurisprudência. Primeira posição, que é a mais simples. Primeira posição da doutrina e também da jurisprudência. Eles dizem o seguinte: a partir do momento que tem separação de fato, tem prova dessa separação de fato, não tem mais direito à herança. Não tem direito à herança. Para essa primeira posição da doutrina e da jurisprudência, a discussão da culpa prevista no artigo 1830 é inconstitucional. Então, para você adotar essa primeira posição, você tem que considerar que parte do 1830 é inconstitucional. Essa primeira posição é adotada por Cristiano Chaves, Nelson Roosevelt, Flávio Tartucci, Rolfo Madaleno, Paulo Luiz Neto Lobo, Zeno Venoso, Maria Berenice Dias, Pablo Estos Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, Francisco Carralho, José Fernando Simão. Inclusive tem decisão do Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Luiz Felipe Salomão. Então, nós temos vários doutrinadores que entendem que a partir do momento que tem separação de fato, não existe mais direito à herança. E, consequentemente, a discussão da culpa é inconstitucional. Certo? Essa é a primeira posição. Entretanto, nós temos uma segunda posição da doutrina. Nessa segunda posição da doutrina e da jurisprudência, ela aplica essa segunda posição, o artigo 1830 por inteiro, dizendo o seguinte: qual que é a segunda posição, então? Que tem decisão do Superior Tribunal de Justiça e decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo e dos tribunais estaduais de uma geral, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, etc. Tem 3 regrinhas aqui. Quais são as 3 regrinhas? Primeira regra: separação de fato até 2 anos, herda. Então, se o casal está separado de fato há 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, e um dos dois morre, o cônjuge sobrevivente tem direito à herança sim. Tem direito à herança sim. Até 2 anos de separação de fato tem direito à herança. Mais de 2 anos de separação de fato, em regra, não herda. Mais de 2 anos de separação de fato, em regra, não herda. Tá? Em regra, não herda. Entretanto, mais de 2 anos de separação de fato, pode o cônjuge sobrevivente provar, o ônus da prova é do cônjuge sobrevivente, o ônus da prova é dele, do cônjuge sobrevivente, de que o término do relacionamento não teve culpa dele, do cônjuge sobrevivente, não foi sua culpa do cônjuge sobrevivente o término do relacionamento. Quando eu falo em culpa, nós estamos falando em deveres do casamento, artigo 1566, aqueles deveres do casamento, que o cônjuge sobrevivente, portanto, tem que provar que ele não praticou qualquer um da quebra de deveres do casamento do 1566 do Código Civil, ou seja, que o término do relacionamento, que é a separação de fato, não foi por culpa sua, não foi por culpa do cônjuge sobrevivente. Essa culpa, conforme a doutrina e a jurisprudência adotam, ela tem um nome, chamada culpa mortuária. E para boa parte, inclusive, da jurisprudência do STJ, essa culpa mortuária persiste. Está aqui um trecho de uma decisão do STJ, dizendo o seguinte: a sucessão do cônjuge separado de fato há mais de 2 anos é uma exceção. O normal, portanto, é que há mais de 2 anos de separação de fato não tem direito à herança. Entretanto, excepcionalmente, vai ter direito à sucessão se o cônjuge sobrevivente comprovar, nos termos do artigo 1830,
que a convivência se tornou impossível sem culpa sua. Não tendo o cônjuge ser desincumbido, ou seja, não tendo o cônjuge provado, ele tem o ônus de provar e não provou, de seu ônus probatório, não ostenta a qualidade de herdeiro. Ou seja, o cônjuge sobrevivente tem que provar. Não provou, não tem direito à herança. É isso que está querendo dizer essa decisão do egrégio superior Tribunal de Justiça. Tá? O cônjuge sobrevivente tem o ônus de provar, mas não provou, perde o direito à herança. Tem o ônus de provar que ele não teve culpa pelo término do relacionamento, provou isso, aí, mesmo depois de 2 anos, tem direito à herança. Tá aí, então, as regras do recebimento da herança por parte do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente. Tá? São essas as regras na terceira classe de herdeiros, que nós temos o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, as regras de recebimento da herança.